fariseu é covarde. Porque se ele fosse corajoso, ele não seria fariseu, ele seria um humano, deixando os outros humanos viverem. Mas ele escolhe a máscara de fariseu porque ele precisa andar mascarado, porque ele é covarde. Aí eles atacam os discípulos de Jesus, que eles acham que têm menos recursos para responder. Perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? É óbvio que esses hipócritas não estão nem um pouco interessados em Pedro, Tiago, João, André, os outros que estavam presentes, as mulheres, as discípulas, nada disso. Com quem eles comiam, com quem eles bebiam, eles não estavam nem aí. Nunca tinham estado nem aí acerca daquilo que Pedro e seus colegas fizessem de sua vida em Cafarnaum. Nunca tinham sido objeto do interesse de nenhum religioso em Cafarnaum. Mas agora, por causa de Jesus, a pergunta não é sobre Jesus, porque acerca de Jesus eles não têm coragem. Porque hipócrita significa mascarado. E Jesus chama os fariseus de mascarados, porque eles ocultam a sua verdadeira identidade, porque são covardes, não têm coragem de andar com o coração na cara, para o lado de fora da vida. Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? A pergunta era para Jesus, e Jesus nem perdeu tempo. Os discípulos ouviram aquilo e disseram, esses caras não têm jeito. Jesus nem perdeu tempo, se interpôs. Sabia que a pergunta era para ele, se interpôs, pulou em cima dos mentirosos. E lhes respondeu com a seguinte simplicidade, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É o salto de Jesus, é o pulo de Jesus. Pula em cima dele. Parece o Aslan do C.S. Lewis, no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Para quebrar a mesa de pedra. E responde, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Os fariseus estavam ali, oprimindo os discípulos. Mas Jesus, ouvindo, disse o que veio a dizer. Mas ele acrescenta no verso 13 do capítulo 9 de Mateus o seguinte, preste atenção, que é a parte mais linda disso tudo. Primeiro é o diagnóstico da hipocrisia. Quando ele diz os sãos não precisam de médico, ele está sendo irônico, sarcástico, deliberadamente provocador, praticando o mais santo de todos os cinismos na cara dos hipócritas, respondendo à estultícia dos estultos, dos insensatos com estultícia. Eles não são estultos, não são idiotas, não são estúpidos, a ponto de acharem que eles são os saudáveis, eles são os sãos, eles são os impecáveis, eles são os irrepreensíveis, eles são os indivíduos acerca dos quais não há ilícitos a serem apresentados, eles são os reis do exemplo, eles são a própria manifestação da encarnação obediente da lei de Moisés. É assim que eles se apresentam, essa é a cátedra, é o diploma deles, essa é a medalha que lhes enche o peito de orgulho. É isso que eles dizem, que eles estão para além da necessidade de precisarem de cura. Cura é para os do mundo, como você ouve os crentes dizerem. Você ouve os crentes dizerem. Cura é para os do mundo, cura é para os de fora, Caio.
Cura é para esse povo que não conhece a Deus, que não aceitou Jesus, que não foi batizada, que não frequenta a igreja, que não dá o dízimo, que não pula, que não dança, que não cai no chão se debatendo nem revirando os olhos. Cura é para os outros, que não fazem parte da confraria da nossa loucura divina. Como era nos dias de Jesus, continua a ser, porque onde a hipocrisia está presente, ela não é criativa, ela repete o mesmo modus operandi. A hipocrisia não tem nenhuma criatividade, ela sempre repete o mesmo modus operandi. E aí Jesus primeiro denuncia com um sarcasmo maravilhoso. Por que come o vosso mestre com os publicanos, com os pecadores? Eles queriam era fazer uma pergunta um pouco mais específica ainda. Por que ele dá bola para esse Mateus, que é o pior de todos, e vem para a casa desse cara, comer a comida desse homem, que mandou fazer comidas que não são nem confiáveis, e encheu a mesa de vinho, o pessoal está comendo, bebendo, se repastelando, gargalhando, dando soco na mesa de tanto rir. As mulheres estão ficando livres e tranquilas, e sorridentes, e perguntadoras também. Mas eles não tiveram coragem de nem mencionar o nome do Mateus e nem enfrentarem a Jesus, porque eles são covardes. E aí eles falam no geral de publicanos e pecadores e se dirigem aos discípulos. Mas Jesus diz, não, esse papo é meu, esse assunto é meu, eu entro. Seus hipócritas. Sabem por que eu chamei a eles e não a vocês? Vocês estão aqui tentando fazer uma boca livre, querendo entrar na festa para a qual não foram convidados. Vocês não são bem-vindos em nenhuma festa da alegria enquanto vocês forem os seres da raiva. Vocês não são bem-vindos em nenhum banquete da liberdade enquanto vocês forem os carrascos dos cárceres humanos. Vocês não são bem-vindos em nenhuma festa da celebração do perdão, enquanto vocês forem os juízes acusadores de culpas humanas que vocês mesmos criam e inventam. Vocês não são convidados para participar da comunhão da alegria, quando tudo que vocês procuram como abutres é encontrar carniça no banquete humano. É isso que Jesus está dizendo, com uma ironia extraordinária, com esse sarcasmo divino, frequentemente encontrado em algumas respostas de Jesus. Os sãos, vocês não são os sãos? Sãos lindinhos, bonitinhos, psicologicamente estabilíssimos, cheios de paz, carregados de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia, de justiça, de sinceridade, de solidariedade, de impecabilidade relacional e social, de boa vontade humana. Vocês, de fato, que são isso, que são os sãos da sociedade, realmente não precisam estar aqui, não precisam de médicos, não precisam andar com essa gente doente, arrebentada, quebrada, rachada, fraturada pela vida, interrompida na existência. Podem ir embora, porque eu não vim chamar nenhum de vocês. Nunca procurei vocês, nunca bati na porta de vocês, nunca fui ao sinédrio de vocês, nunca pedi a palavra na sinagoga de vocês. Toda vez que eu falo numa sinagoga é porque sou convidado, mas eu mesmo nunca levanto a mão. Nunca fiz uma solicitação, porque vocês não precisam de nada. É isso que o religioso ouve de Jesus.
quando ele vai ficando tomado por esse espírito de superioridade, de supremacismo, de farisaísmo, de santaradismo no coração, é isso que Jesus está dizendo a você e a todos que são idênticos a você. Você não precisa de mim, não. Eu não vou parar, você não precisa de mim. Você é salvo, você é perdoado, você é mais santo do que os anjos. Você tem aulas a dar aos arcanjos. Você superou os profetas. Você tem remendos a fazer a lei de Moisés para adequá-la segundo o jeitinho denunciado por Jesus em Marcos, no capítulo 7, para que a lei de Moisés fique mais palatável para as necessidades de vocês. Vocês superaram tudo. Vocês não precisam de mim. O evangelho não é para vocês. Vocês vivam da produção de vocês, sejam salvos por vocês mesmos, porque vocês são os autores e promotores e mantenedores da sua própria salvação. Então, podem ir embora para casa. O que vocês estão fazendo aqui? Isso não é lugar para vocês, não, meninos. Vocês são os sãos. Por que vocês se intrometem tanto? Por que vocês querem saber tanto da vida dos pecadores, da minha relação com os carentes? Porque se vocês não precisam de nada, vocês já passaram de tudo, vão para a igreja de vocês, vão para os ambientes de internet de vocês, vão falar mal deles lá no lugar de vocês. Por que vocês entram aonde eu estou? Por que vocês vêm opinar para os meus discípulos, fazer comentários na minha página? Porque se vocês são os santos, vocês não precisam de nada. Podem ir, abutres lindinhos, vão, meus santaradinhos, vocês não precisam. Aqui, esses que estão aqui são aqueles para os quais eu vim. E que vocês não precisam de mim, nem de nada disso. Aqui é só gente quebrada, arrebentada, destruída, ferida, culpada, com autoimagem baixa, que não ousa olhar para os céus, nem falar com Deus, que não tem coragem de fazer oração, de tão pecadores que se sentem, de tão purulentos que se enxergam. É para esses que eu vim. Eu sou o enfermeiro eterno, eu sou o médico dos médicos, eu sou o curador de todas as doenças. Eu vim para esses, para os quais a religião não tem cura, o templo não tem cura. E vocês são tão sãos que não têm sistema imune para lidarem com gente diferente. Por isso, vocês praticam um apartheid ascético. E todos aqueles que não são como vocês são, vocês condenam porque já estão perdidos. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Saiam dessa live, saiam dessa casa, saiam desse banquete. Deixem Mateus e os convidados dele em paz. Porque eu não tenho mensagem para nenhum de vocês religiosos. Jesus está dizendo, vocês não precisam do evangelho. Eu vim para os que precisam de mim, para os que precisam de médico, para aqueles que se sabem doentes, que se sentem doentes, se admitem doentes. Para esses eu vim, para esses é o evangelho. E para esses que mesmo sendo tocados por mim, curados por mim, perdoados por mim, e acolhidos por mim, e abraçados por mim, e chamados para andarem comigo, andarão comigo a vida inteira, se sentindo doentes e pecadores, carentes da graça de Deus, todos os dias de suas vidas. É esse tipo de gente que vocês não são, é que são as que me servem, são as que eu procuro, são as que eu quero, são as que eu busco, são as que fazem parte do meu mais absoluto interesse.
Eu sou um voluntário dos Médicos Sem Fronteira da Terra, onde tem gente arrebentada, eu estou lá. E vocês não, vocês são os investidores dos hospitais, que cobram uma fortuna, ninguém fica curado e vocês ficam milionários dia a dia. Enriquecem-se da doença do próximo e odeiam aqueles que fazem vocês ficarem ricos, porque vocês são os sãos que não precisam nem de Deus. Quanto mais de mim, que estou aqui na Galiléia, cuidando desse povo todo depenado pela existência. E aí ele acrescenta, ide, falando com esses religiosos, ide, porém, vão. Aqui não é para vocês.